nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Bom dia também aos que estão presentes, aos que estão em casa, também ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Irmãos, neste momento nós vamos dar início a um estudo e eu senti desejo, da parte de Deus, de falar de um tema, já que nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é considerado o mês da família. Então nós vamos falar hoje nessa manhã sobre um tema muito importante também, que diz respeito à família, que é a relação entre pais e filhos. Não sou pai, mas ocupo a posição de filho, tenho uma relação e também sou observador, tenho família, tenho irmãos, tenho vizinhos, tenho colegas de trabalho, tenho muita gente que tem filhos, irmãos na igreja também que tem filhos, e portanto vou falar a partir da perspectiva bíblica, o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tipo de relacionamento. E aí, para aqueles que já estão caminhando nessa perspectiva bíblica cristã, é uma palavra que vai servir de motivação, de alegria, pelo que já estão fazendo. Para aqueles que estão porventura perdidos, ainda sem orientação, que a palavra desta manhã sirva também, então, como orientação, como um direcionamento de Deus. E o título é Pais e Filhos Vivendo Segundo a Direção de Deus. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. E o texto base para nós meditarmos nesse tema, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Efésios, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos crentes de Éfeso, capítulo 6, vamos ler dos versículos 1 ao 4. Efésios 6, 1 ao 4. O lar cristão, filhos e pais, é o título do texto. Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Diz assim a Escritura: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar, que Deus aplique essa porção no nosso coração. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é basicamente dividida, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler na íntegra, mas ela é dividida em duas partes. No primeiro momento ali da carta, Paulo vai tratando de questões mais doutrinárias, são temas mais doutrinários. Paulo vai falar do pecado, da salvação, da graça de Deus, da união entre gentios e judeus em Cristo Jesus. Então ele vai tratando desses temas. E da outra metade para o fim, mas quando chega no capítulo 5 e diante, ele vai começar a falar de outros temas mais gerais, e de algumas orientações, algumas admoestações para a vida prática, como acontece em muitas cartas. Você tem a parte doutrinária, que é o fundamento da Bíblia, da palavra de Deus, e por outro lado você tem algumas orientações práticas da vida, sobre como lidar com diversas situações, diversos relacionamentos, e aqui nesse texto particularmente fala sobre o lar cristão, particularmente a relação entre pais e filhos. E tem um dado muito interessante, que é de contexto em que Paulo escreveu essa carta, porque todo texto, quando a gente escreve um texto, tem um contexto, ou seja, tem um interlocutor, ou seja, Paulo tinha um público para quem ele estava escrevendo esse texto, essa carta. Foi escrita há muito tempo, há bastante tempo, mas havia um interlocutor, havia, um público definido. E Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso. E é interessante que no contexto de Éfeso, na época do Império Romano, do poderosíssimo Império Romano, existia um regime no Império que era o chamado regime pater. Pater é uma palavra latina, potestas. É uma expressão latina que significava o seguinte: os pais tinham um direito absoluto sobre a vida do filho. Aí você pode dizer, não, mas eu também tenho, hoje eu também tenho um direito absoluto. Não tem, irmãos, como na época do Império Romano não tem. Sabe por quê? Porque na época do Império Romano, sob essa situação, sob esse regime, os pais tinham o direito de fazer o que quisessem com os filhos. Eram os pais que casavam os filhos, eram os pais quem divorciavam os filhos, eram os pais que podiam vender seus filhos como escravos, pasmemos, ficamos pasmos, mas era isso que acontecia.
Inclusive, o pior, os pais podiam matar os filhos, sobretudo aqueles que nascessem doentes, aleijados, por exemplo, eles podiam matar. Então, isso era o direito absoluto sobre os filhos. E aí a gente começa a entender, então, à luz daquela sociedade, daquela época, que para nós hoje é um absurdo, como é que um pai pode chegar ao ponto de ter o domínio pleno da vida do filho, no sentido de matar, no sentido de escravizar, de vender como enfim, para nós é um absurdo, mas é por isso que Paulo justamente escreve essa carta, trazendo a perspectiva bíblica, né, dando orientações, e a gente entende porque que ele chega e diz aí, né, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, porque realmente aquele povo estava sob um regime que permitia essas coisas muito duras para nós, que para nós hoje é algo extremamente violento. E aí a gente fica pensando, né, esse é o contexto em que Paulo escreveu a carta, esse texto, né, e orientando. Quando a gente vem andando um pouco mais na história, né, a gente vai vendo, claro, que durante muito tempo na história sempre houve essa relação de muito respeito aos pais, de muita devoção aos pais, mas nem sempre isso foi assim. Por exemplo, na década de 60, em todo o mundo ecoou um movimento chamado movimento dos hippies. Acho que os irmãos já ouviram falar disso. E o movimento dos hippies foi um movimento de contracultura, ou seja, vinha na direção contrária daquilo que se ensinava a respeito de valores como na relação pais e filhos. E aí, irmãos, nessa perspectiva, os jovens, eles tinham como maior auge da sua vida, como maior motivação da sua vida, o rebelar-se contra todo e qualquer tipo de autoridade institucional. Então, tudo que representasse autoridade na vida desses jovens era algo que era, digamos, não tinha nada de bom para eles. Na verdade, era algo que os incomodava e que, portanto, eles se rebelavam contra qualquer forma de autoridade. E é claro que os pais estavam, a família também estava nesse contexto. E é interessante porque o apóstolo Paulo, voltando aqui para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, ele vai mostrar que a desobediência aos pais é um sinal evidente de uma sociedade decaída, de uma sociedade que está doente. Se a gente for olhar, por exemplo, lá em Romanos, deixa eu pegar o texto aqui, Romanos capítulo 1, ele já mostra isso para nós, no versículo 28 até o 30, quando ele está falando sobre o modo de vida dos gentios, dos ímpios. Paulo diz assim, Romanos 1, 28 a 30, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Veja que é uma lista longa do modo de vida dos gentios, e nessa lista longa está desobediência aos pais. Portanto, Paulo encara, não só nesse texto, mas em outros, que a gente vai ver aqui, mais um outro, Paulo encara a desobediência e traz a desobediência aos pais como sendo uma decadência moral, espiritual da sociedade. Aliás, diga-se de propósito, Paulo vai mostrar a desobediência aos pais como um sinal do fim dos tempos, como algo que prenuncia a volta de Cristo. Quer dizer, é uma marca. E se a gente olha para o contexto que a gente vive hoje, claro que se a gente for olhar para a Escritura, lá no Gênesis a gente já começa com essa desobediência. Um irmão matou o outro lá, né? Isso vem pela história todinha, mas é claro que se a gente parar para fazer uma análise dos nossos dias, da nossa contemporaneidade, nós vamos observar que isso tem se agravado de uma maneira terrível. Então, irmãos, trazendo essas considerações aqui, iniciais, acerca desse tipo de relação. E aí, na perspectiva cristã, observando pela ótica cristã, a relação entre pais e filhos, quando ela é estruturada, quando ela é alicerçada no Evangelho, quando ela é alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo, ela serve inclusive como testemunho de Cristo ao mundo, às pessoas que estão ao nosso redor. Porque os pais, nesse sentido, podem ser instrumentos de Deus
Para quê? Para que muitas pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade, né? De repente, alguém que está de fora observa o relacionamento entre pais e filhos naquela casa, naquela família, e diz: tem alguma coisa de diferente, porque na minha casa não é assim, né? Porque na minha família, a minha relação com meu pai, ou do meu pai comigo, não é dessa forma. Então vejam que a própria relação entre pai e filho pode e é um instrumento do testemunho da verdade, do testemunho de Jesus Cristo ao mundo. A própria relação entre os pais e os filhos, né? Eu, na casa dos meus pais, onde eu passo a maior parte do tempo, a gente tem um vizinho, e é um lar um pouco meio desorganizado, meio desestruturado. E mãe se incomoda muito porque tem um dos filhos da casa que se envolveu no relacionamento, teve uma filhinha, e aí o casamento todo destruído, todo distorcido, e a menina fica na casa dos avós, né? E a gente ouve, irmãos, o dia todinho, é uma gritaria. Aí tem hora que a criança chora, e aí o avô grita, e a avó grita, e o tio grita, porque eles... Quer dizer, a educação dessa criança está sendo dessa forma, né? Numa forma agressiva, numa forma violenta, e ela responde na mesma moeda, porque é assim que ela está sendo ensinada, né? Ela é difícil de tratar, porque justamente vem num contexto em que é com base no grito, é com base o dia todinho na agressão, né? E aí a gente fica observando aquilo, né? E aquilo incomoda, porque a gente não foi educado dessa forma, né? A gente teve apesar da simplicidade dos meus pais, graças a Deus, não terem nenhuma formação, mas a gente teve uma infância, uma adolescência muito tranquila. Deus que nos educou, na verdade, por meio deles, né? Que no fim de tudo é Deus quem acaba educando. Vocês, como pais, sabem perfeitamente disso, que vocês são apenas instrumentos de Deus usados para a educação dos filhos, né? Porque a gente tem aí o próprio Deus como arquétipo, como modelo maior de paternidade, né? Eu estou falando de pais, pai e mãe, né? Bom, mas aí, diante dessas considerações, né, nós vemos que uma relação entre pais e filhos alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo é um instrumento de evangelização. É uma forma de mostrar para a rua, para a família e até na igreja, né? Que até dentro da igreja a gente percebe isso. Não sei, eu sou observador, gosto muito de observar, e eu vejo famílias em que, quando os filhos, né, tem a relação que existe entre pais e filhos dentro de cada família da igreja. Não estou julgando, não compete a mim, não é minha prerrogativa julgar, mas a gente vê a diferença, claro, e tem diferença sim, mas é para dizer que a relação que existe entre pais e filhos é algo que é muito visível e que, portanto, é uma vitrine de testemunho do Evangelho de Cristo para toda e qualquer parte da sociedade, para a escola, para a rua, para a vizinhança, para a igreja e assim por diante. Bom, mas eu queria meditar com os irmãos em dois aspectos nesta manhã. Primeiro, mostrar que nessa relação entre pais e filhos, ambos têm deveres a cumprir. Ambos têm responsabilidade. Então não é só do pai. O filho tem as suas responsabilidades e o pai também tem as suas atribuições. E a gente vai investigar aqui, vai estudar, aliás, essas duas responsabilidades, essas duas atribuições. Começando pelos filhos, porque o versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aqui, irmãos, eu queria ver 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. 3 motivos. A natureza, não é a natureza que a gente vê aqui, não, as plantas, os animais. Estou falando da natureza da obediência, o que é a obediência em si. Segundo, a lei. E terceiro, o Evangelho. São 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. E aí eu começo com, em primeiro lugar, a natureza da obediência. O texto de Paulo diz: obedecei, é um imperativo, é uma ordem. Mas quando ele dá essa ordem, é importante que a gente perceba que a obediência é algo que faz parte, ou deve fazer parte da natureza do filho. Ou seja, o filho está, ou deve estar, por natureza, na condição de obediência. Aí a gente começa a analisar alguns casos que a gente vê na família ou na vizinhança, né? A gente fica pensando, mas onde é que está essa obediência que a gente não vê em lugar nenhum? Aí onde está o problema? Alguma coisa está errada. Mas por natureza, irmãos, o filho já tem, por natureza, quando ele nasce, quando ele surge, quando ele aparece no mundo, por natureza ele já deve ter uma atitude, uma disposição natural para obedecer. Deve ser algo espontâneo, algo que surja naturalmente.
não é algo que vem imposto, mas é algo que já está, porque faz parte da natureza do próprio filho. E esse comportamento deve ser o comportamento padrão, o comportamento da sociedade. Claro que não é hoje como a gente vê, porque tem muita coisa distorcida nessa relação, de maneira que a gente vê muitos filhos desobedientes aos pais. Eu estava agora essa semana ouvindo ontem uma reportagem sobre um caso que aconteceu essa semana de um jovem, um funkeiro, o nome dele MC Kevin, né? Um rapaz ainda muito jovem, 23 anos, e ele despencou de uma altura de um prédio aí de 5 andares e morreu. E eu ouvi a mãe, assim, o depoimento dela é de chorar, sabe? Assim, porque é uma mulher que estava sofrendo a morte do filho, com quem ela tinha uma relação muito boa, mas ao mesmo tempo ela estava trazendo tantos princípios assim de vida. E uma das coisas que chamou a atenção muito na fala dela foi, se ele tivesse me ouvido mais um pouquinho. Claro, ela dizendo assim, claro, eu já fui jovem também, eu sei que nessa idade é difícil a gente ouvir, principalmente os pais, são as últimas pessoas que a gente não quer ouvir. Inclusive a psicologia mostra isso. Quando os filhos são pequenininhos, eles são ali muito dependentes dos pais, mas quando eles chegam à adolescência, o outro deles pode ser qualquer outra pessoa. Os pais não, eles querem um distanciamento dos pais, porque eles querem ouvir outras vozes que não sejam dos pais, né? E aí onde está o perigo, porque eles querem ouvir todo mundo, e ouvem todo mundo, mas não querem ouvir os pais, porque já é esse momento de ruptura, de quebra ali da autonomia, da independência, já quer ser dono do próprio nariz, essa coisa toda que os irmãos sabem como é. E aí, irmãos, chamava a atenção a fala dela no sentido, né? Se ele tivesse me ouvido, porque ele ia fazer os shows, fazia os shows dele, disse, volta para casa, né? Mas aí ia com amizade para lá, amizade para cá, os relacionamentos que ele ia mantendo com as amizades. Então, irmãos, a fala dela chamou muita atenção. Então, a obediência é nesse sentido mesmo, na atitude mais simples que existe na obediência, que é o ouvir. O ouvir no sentido de dar atenção, né? De alguém que tem algum ensinamento, que tem alguma coisa para ensinar. Então, a obediência ela deve ser algo natural, enfim, que faz parte da vida do filho. E a prova disso é que muita coisa nesse mundo confirma isso que eu estou falando. Porque, olha, a filosofia, por exemplo, os filósofos de muitos tempos, eles concordam, os moralistas pagãos, muitas religiões como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, ensina essa questão da obediência dos filhos aos pais, e também a própria cultura oriental. Se a gente pegar algumas culturas como os chineses, os japoneses, os coreanos, eles têm muito isso, do respeito, não só do filho com o pai, mas do filho com os mais velhos, essa questão de respeitar os mais velhos. Ou seja, esse princípio que Deus ensina na sua palavra, por sua graça comum, ele já está, digamos, ele já circula amplamente no mundo, nas religiões, mesmo que não sejam religiões que conduzam a Deus, mas nas religiões, de uma maneira geral, já há esse princípio de que a obediência é algo natural. Então, se isso é algo natural, a desobediência, que é o contrário, na verdade, é algo que leva a sociedade a cair, a declinar, como a gente viu aqui no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Então, em primeiro lugar, como eu mostrei para vocês, o dever dos filhos, um dos motivos que deve levar os filhos à obediência aos pais, é porque faz parte da própria natureza. Quando não há obediência, há essa quebra na obediência, então a gente tem ali alguma coisa foi corrompida, né? Alguma coisa aconteceu nesse processo, e aí é hora de os pais buscarem entender o que é que está acontecendo, para não estar ocorrendo essa obediência. Mas, em segundo lugar, o segundo motivo que deve levar os filhos a serem obedientes aos pais é a própria lei. E se a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar, irmãos, nada mais, nada menos onde? Onde é que a gente vai encontrar uma orientação sobre a obediência aos pais? No Decálogo, nos 10 mandamentos lá, né? Irmãos, lembram que tem um mandamento que fala disso? Honrar o pai e a mãe. Então, não é à toa que essa orientação está presente num dos instrumentos mais belos que Deus deixou, né, como orientação para o povo dele, que foram os 10 mandamentos. A prova de que esse é um princípio importante. Então, na lei, né, a orientação da lei. E aí, Paulo, em Efésios 6, que a gente leu agora há pouco, diz nos versículos 2 e 3, ele recupera o Antigo Testamento e diz: honra a teu pai e tua mãe. Aí abre um parêntese e coloca, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, veja que é uma retomada lá, né, da lei, do Antigo Testamento, dos mandamentos, e diz mais, para quê? Com que finalidade você deve honrar o pai e a mãe?
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É uma promessa de longevidade, e não só de longevidade, mas uma promessa também de prosperidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, honrar é muito mais do que obedecer, né? Porque o honrar deve ser algo que tem a ver com devotar amor, cuidado, respeito, envolve muitas coisas aí. Se os irmãos olharem, por exemplo, em Deuteronômio, né, só para a gente relembrar o texto da lei, está lá em Êxodo, mas eu vou para Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 16, há uma retomada também desse mandamento, que diz assim, Deuteronômio 5, 16, honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, é a retomada lá em Efésios, no capítulo 6 que a gente leu, desse mandamento. Então, irmãos, o honrar é algo que está presente aqui no Antigo Testamento, né, como a gente viu, e é algo que já está prescrito por Deus na própria lei. E aí a gente vê, quando vai para a realidade de hoje, nessa questão do honrar, o que é que a gente vê muitas vezes, né? Principalmente hoje, muitos filhos acabam desprezando seus pais, e às vezes não esperam nem chegar à velhice, porque o que normalmente se costuma apontar é que na velhice muitos filhos acabam desamparando, abandonando seus pais, né? Há casos que a gente vê por aí de pessoas que imediatamente já colocam os pais em asilos, em casa de repouso, né? Porque não tem mais a paciência, não querem ter mais responsabilidade com eles, não querem, enfim, no fundo, isso acaba sendo uma falta de amor, do respeito, do cuidado, enfim, é a falta do mandamento de honrar os pais. Então, honrar o pai e a mãe, na verdade, os pais, né, é na verdade o cumprimento de um compromisso, né, de honra também ao próprio Deus. Honrar o pai e a mãe acaba, no fim de tudo, sendo honrar o próprio Deus, conforme a gente leu aqui no versículo de Deuteronômio. E aí o versículo que nós lemos também na carta de Paulo aqui, ele mostra que o honrar os pais, o pai e a mãe, ou os pais, traz benefícios, né? A gente viu aqui que para que se prolonguem os dias, né? A promessa de longevidade. A gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê essa promessa, longevidade, prosperidade, o possuir a terra, é algo que aparece lá também no Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento, como a gente viu aqui na carta de Paulo, ele recupera essa promessa, e também no iniciozinho da epístola, lá no capítulo 1, ainda no versículo 3, ele vai dizer que nós somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais, né? Então veja que maravilha, ao mesmo tempo que é um dever, porque a gente só vê o dever como sendo alguma coisa chata, como uma obrigação, mas o próprio dever traz, Deus é tão maravilhoso, que o próprio dever traz recompensa, traz promessa sobre a vida daqueles que cumprem o propósito de honrar. Então, irmãos, a lei, ela acaba sendo aí um segundo motivo de os filhos serem obedientes aos pais. Isso é promessa de Deus, isso está na palavra de Deus. Então é importante, né, os filhos que possam desfrutar desse prazer, dessa honra de poder realmente devotar o seu amor, o seu respeito e o seu cuidado com os pais. E em terceiro lugar, como ele diz, o terceiro motivo que deve levar os filhos a serem obedientes, além da própria natureza que é a obediência, né, dos filhos, e além da lei, o Evangelho. E aí é interessante porque Paulo, se a gente for lá para a carta de Paulo aos Colossenses, lá depois um pouquinho na frente, depois de Efésios, Paulo vai falar sobre essa questão da obediência aos pais, dos filhos aos pais, mas ele diz assim, no versículo 3, capítulo 3, versículo 20 de Colossenses: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E aí Paulo diz aqui aos Colossenses que deve obedecer, os filhos devem obedecer aos pais em tudo. E aí quando a gente vai para Efésios, no capítulo que a gente leu, no versículo que a gente leu, ele diz que a gente tem que ser, os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. Portanto, há uma mudança aqui, no sentido de que Paulo agora não fala de uma maneira geral, mas ele equilibra essa ordem do obedecer, filhos, obedecei aos vossos pais, mas agora ele não diz assim em tudo, ele diz no Senhor.
E aí, qual é a diferença? O que é que isso significa quando ele traz aqui em Efésios que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor? Então, em princípio, irmãos, ele está dizendo isso porque ele entende que os pais são servos de Cristo. E, portanto, os filhos, ao obedecerem aos pais, estão também obedecendo a Deus e, portanto, estão vendo aí que existe um relacionamento entre os pais e o Cristo. Então, por isso que ele diz, obedecer aos vossos pais no Senhor. Então, resumindo aqui, para os irmãos relembrarem, a gente está falando sobre o dever dos filhos, a responsabilidade dos filhos. Então, os filhos têm a responsabilidade, o dever, né, de honrar os seus pais, e isso ocorre por causa da própria natureza dos filhos, né, ou seja, a obediência deve ser parte do caráter, do comportamento, da disposição do próprio filho. A lei também deve ser uma das motivações, porque a gente viu que a lei, ela nos orienta, ela nos ensina, ela traz esse princípio da obediência e nos promete longevidade, prosperidade, e também pelo próprio Evangelho, porque, no fim, os pais são instrumentos, são servos do Senhor na educação dos filhos. Pode falar, irmão. Isso. Inclusive, eu pulei aqui um pouquinho, mas o filho pródigo, né, o irmão do filho pródigo é um exemplo de alguém que obedecia, mas não honrava. Né? Obedecia, que aí é a diferença que existe entre obedecer e honrar. É uma boa lembrança que o irmão teve. Bom, mas expostos aqui os deveres dos filhos, né, uma vez que a gente já falou do dever dos filhos, agora vamos falar um pouquinho do outro lado, da contrapartida, né, o dever dos pais, ou a responsabilidade dos pais. E aí no Efésios, que a gente leu o texto, versículo 4, Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? Então, novamente eu retomo aquilo que eu coloquei no início, né? Paulo está falando aqui num contexto, aqui como eu falei para vocês, de uma sociedade da época, no Império Romano ali, né, na cidade de Éfeso, naquela cultura em que os pais tinham controle absoluto dos filhos e, portanto, podiam fazer o que eles quisessem. E aí, nesse fazer o que eles quisessem, existiam coisas muito violentas, irmãos, como, por exemplo, a gente viu o próprio fato de o pai poder até chegar ao ponto de matar o filho, né? Enfim, caso ele nascesse doente, aleijado, alguma coisa dessa natureza. Mas, além disso, para aqueles que eram vivos, né, existia o abuso de autoridade. O abuso da autoridade que os pais tinham sobre os filhos. E Paulo está falando também desse contexto, nessa exortação, justamente mostrando que uma mudança de comportamento desses pais na educação dos seus filhos poderia ser testemunho do Evangelho de Cristo para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam nos entornos, né, para aquela sociedade. E aí Paulo está falando isso porque ele entende que a paternidade, ela é derivada de Deus. Como eu falei para vocês, a paternidade, o Deus, ele é o próprio modelo, é o próprio arquétipo, modelo de paternidade. Né? Então, o próprio Deus aqui, a paternidade é algo que provém do próprio Deus, que Deus é o Deus que é pai, que cuida dos seus filhos. Então, esse modelo já está posto. E, no caso da educação dos filhos, os pais acabam sendo instrumentos de Deus para essa educação. E aqui, nesse versículo que a gente leu, Paulo vai chamar a atenção para o que ele chama de uma exortação negativa. Né? Essa exortação que ele dá aqui, né, repreendendo, de certa forma, aquilo que os pais poderiam fazer e que, portanto, seria algo negativo na educação dos filhos. Então, vou mostrar para vocês algo que seria negativo, que Paulo está, de certa maneira, condenando, está aqui exortando aqueles irmãos, e também vou mostrar aspectos positivos que Paulo considera que deveriam ser considerados na educação dos filhos, segundo o texto que a gente leu. Então, com relação a essa questão da exortação negativa, é que Paulo vai dizer que os pais não podem ou não devem provocar a ira nos filhos. E a gente começa a imaginar o que poderia ser provocar a ira nos filhos. Aí eu vou trazer aqui algumas situações para os irmãos, que eu acho que todo mundo aqui vai acabar se identificando, não em relação à maneira como vocês educam os filhos, mas talvez a maneira como eu falei no exemplo, de um vizinho, de um amigo, de alguém da igreja, enfim, em alguma situação os irmãos vão identificar. Então, de que forma os pais provocam a ira nos filhos e é o que Paulo está combatendo aqui?
Por exemplo, o excesso de proteção ou favoritismo. Excesso de proteção, irmãos, é algo extremamente prejudicial aos filhos, né? Isso porque muitas vezes os pais se equivocam na questão do amor e dizem: eu amo tanto meu filho, a minha filha, que vai proteger aqui de uma maneira e vai acabar criando, né, educando aquela criança de uma maneira que aquela criança ela não crie a própria resistência para as coisas que ela vai lidar no dia a dia no mundo, né? E acaba sendo a criança. Como também o outro lado, o favoritismo. E a gente tem um exemplo muito ruim de favoritismo, que a gente vê na Bíblia, que foi a educação de Isaac e Rebeca para os seus filhos Esaú e Jacó. Rebeca tinha predileção por um dos filhos, o Jacó. E o Isaac tinha predileção por um dos filhos, o Esaú. E os irmãos já conhecem a história. Não vou aqui repetir toda a história, está lá no Gênesis. Quem quiser recupera a história todinha. Mas a gente viu, né? A bênção da primogenitura estava posta para Esaú. Mas a mãe lá tinha uma predileção, gostava mais do Jacó. E acabou trapaceando ali. Houve toda aquela situação que os irmãos conhecem. E a gente viu o que é que deu. Então, excesso de proteção também é algo que pode provocar a ira nos filhos, porque ele pode lidar com situações depois que não o tornaram preparado para lidar com as coisas da vida. Outra coisa que pode ainda provocar ira nos filhos, pelos pais, é o contínuo descontentamento com o desempenho deles. Irmãos, tem pais que o filho pode fazer o que quiser, que o pai nunca está satisfeito, a mãe nunca está satisfeito. Tudo que a pessoa faz é algo para aborrecer, para desapontar, para desanimar, para frustrar o pai ou a mãe. E isso a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo com aquele sentimento de que ele não serve para nada, de que ele não presta. Isso provoca uma ira dentro do seu coração. Claro, muitas vezes até inconscientemente, né? É muito difícil educar. É uma tarefa muito difícil. Por isso que precisa da sabedoria do Senhor. Né? E aí eu fico louvando a Deus como eu vejo tanta gente com tanta simplicidade, mas que educa tão bem os filhos, né? Que não precisou fazer, não tem uma formação, não tem uma estrutura muitas vezes, mas tem a sabedoria, o discernimento de Deus para educar e criar os seus filhos. Fica dentro de uma bolha ali, a proteção, a superproteção, né? E tudo que a criança precisa resolver, não, tem o pai e tem a mãe. Ele vai crescendo nisso, ele acha que tudo tem o pai e tem a mãe, né? E aí, quando não tiver pai, não tiver mãe, vai ter situações na vida que ele não vai estar ao lado dele, né? Isso. Exatamente. É o outro lado, né? A superproteção envolve isso também, acobertar os erros que os filhos cometem. Isso é verdade. Essa superproteção, inclusive, nesse aspecto. E aí a criança ela cresce achando que pode tudo. Que, enfim, ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, não importa, é justamente esse protecionismo. Então, a questão do contínuo descontentamento vai criar na criança, ou na adolescência, a criança vai crescendo nesse sentimento de que realmente ela não sabe nada, que ela é incapaz, que ela é uma incompetente. Inclusive, irmãos, naqueles casos de pais e mães que realmente não têm instrução nenhuma da parte de Deus, que não têm orientação nenhuma, isso às vezes é muito nítido, elas acabam professando isso oralmente. Você é um imprestável, você é um inútil, diz isso, né? A criança cresce com aquilo lá no juízo, na cabeça dela. Você não serve para nada, você só faz as coisas erradas, né? Então, essa coisa, todos os dias, todo momento, isso vai gerando uma verdade para a criança. Ela vai inconscientemente absorver aquilo de uma tal forma que isso vai ter impacto na vida dela para todo sempre. Por isso que os consultórios aí de psicologia estão cheios de pessoas cheias de problemas frustradas, porque tem muita coisa a ver com a educação, da forma como foi criada, né? Com a frustração, com os problemas psíquicos, o sofrimento psíquico que isso vem causando por causa de muitas situações como essa. Além, nem falando dos casos aqui, dos palavrões, daqueles que chamam aqueles palavrões bem pesados com os filhos, né? E a criança já... E engraçado, irmãos, isso vai reproduzindo. Eu digo porque tem na família uma situação em que eu vejo a história se repetindo. Eu digo porque eu acompanhei gente na família, né, sobrinho aqui da família, que já está agora com sua própria filha, e a gente vê como é que vai reproduzindo algumas coisas que teve
É impressionante, sabe? É impressionante. Porque é o que ficou, marcou a vida da pessoa de tal maneira que ela inconscientemente ela acaba reproduzindo. É por isso que a gente olha para determinadas pessoas e diz assim, eu não entendo porque fulano é assim, às vezes a gente fica chateado e fica, né? Como é que a pessoa é dessa forma? Mas, irmãos, é aquilo que recebeu, a gente só dá aquilo que tem. Né? Então a criança acabou recebendo, foi criada, educada naquele sistema. A tendência, se Deus não tiver misericórdia, se não houver uma regeneração, se não houver uma transformação da parte de Deus, a história se repete, o ciclo vicioso se repete. É por isso que o Evangelho de Deus é algo estupendo, transformador, porque ele muda. Quantas pessoas que tiveram a vida, uma história de violência, foram pessoas que sofreram muito dos seus pais e de repente na educação dos seus filhos mudaram completamente. Passaram a dar amor, carinho, cuidado, fazer tudo aquilo que não tiveram quando eram, né, crianças ou adolescentes. Porque o Evangelho de Deus ele promove essa restauração na alma, restauração no espírito, a restauração da mente, da disposição, do entendimento, da forma de ver o mundo. Então muda completamente. E aí a pessoa passa a ter uma outra educação e oferecer uma outra educação para os seus filhos. Mas, continuando ainda sobre formas de que os pais podem provocar ira nos filhos, a falta de diálogo. É aquele pai, aquela mãe que é, como ele diz aqui, gélido, um silêncio gelado, né? Existem muitos relacionamentos entre pais e filhos em que se não se conversa, não há diálogo, não há nada. Então isso acaba também causando, principalmente nos dias de hoje, em que a tecnologia é tão grande aí que a realidade das famílias é cada um com um aparelho de celular nas suas mãos, né? Nos horários, enfim, até das refeições às vezes, né? E aí não tem o diálogo, não tem a conversa, não tem aquele calor humano, não tem aquele diálogo. E aí a falta de diálogo, irmãos, vai resultar numa coisa muito grave, que a gente tem visto com muita frequência nos dias de hoje. Eu estou lembrando aqui de outra situação que aconteceu na nossa cidade, o caso daquele rapaz que assassinou a menina lá do Recife, né? Um sujeito introvertido, calado, quieto, e a gente tem uma chamada geração do quarto. Os irmãos já ouviram falar disso, né? A geração do quarto é uma geração que está crescendo lá isoladinha no seu computador, no seu celular e que não conversa com mais ninguém. É uma geração silenciosa. Só que esse silêncio, a gente pode parecer que é calma, mas vocês não sabem o turbilhão de coisas que estão ali dentro daquela vida. A mente daquele indivíduo e o coração daquela pessoa, a gente não tem ideia do que está se passando ali. E aí, irmãos, os resultados, na maioria dos casos em que a gente tem visto tragédias e fatalidades, os próprios profissionais de saúde já apontam problemas de ordem psicológica, por conta de uma geração que não conversa, que não dialoga mais. Então, fica um princípio aqui, né? Estabelecer os limites. Eu sei que é difícil, para quem é pai, para quem cuida, muitas vezes a gente quer deixar muito à vontade para não causar o enfrentamento, mas esse enfrentamento é preciso. Por isso que é árduo, né? Educar não é uma tarefa simples, é trabalhoso. Né? Eu não diria que é só difícil, mas eu acho que não é nem a questão de ser difícil, porque você tem a instrução do Senhor, você sabe o que fazer com base na Escritura, você tem todo o manual, está aqui o manual do fabricante. Agora, muitas vezes a gente não tem o quê? A disposição para o enfrentamento, porque é trabalhoso realmente, né? Principalmente os pais e mães que às vezes trabalham, então tem outras tarefas. Então, o educar ele consiste nesse trabalho diário. É todo dia e é toda hora. Não tem essa coisa de dizer assim, quinta-feira é o dia que eu vou escolher para educar meus filhos. Existe isso, irmãos? Não existe. É de domingo a domingo, a hora que acorda, a hora que vai dormir, é o ministério do cuidado, né? Então, que Deus ajude a cada um de vocês, os irmãos, e a nós também, porque mesmo quem não é, a gente precisa orientar e passar instruções, né, com aquilo que a gente já aprendeu no Senhor. Oi, irmão. Pode falar, irmão. É verdade. Isso. Se deparou, né, com a realidade. Isso. Voltou.
Exatamente. Precisou passar pela experiência. O irmão está falando aqui da experiência do filho pródigo, né? Que tinha tudo que tinha, foi educado, né? Com tudo que tinha, mas precisou passar pela experiência de conhecer o mundo difícil, cruel, para poder voltar para o pai. E aí, lembrando do que o irmão está colocando, muitas vezes, irmãos, a gente fica pensando assim, aqueles casos, né, de pais e mães que educam os filhos, mas de repente, quando chegam numa certa idade, os filhos tomam outros rumos da vida, e às vezes rumos até perigosos. Mas é aquela coisa, o princípio, a semente foi plantada, o trabalho do pai e da mãe vai sendo feito ali. E também tem outra questão, talvez muitos pais não tenham ensinado seus filhos a se submeterem ao Senhor, a conhecerem o Senhor, mas conhecerem a si próprios. Muitas vezes os pais querem que os filhos se submetam a si próprios, modelo fraco, modelo que tem problemas. Nós somos falhos, então como é que eu posso pedir, né, que quero ser o espelho? Claro, eu tenho que levar os filhos, no final do estudo, eu quero chegar a essa conclusão com os irmãos. O trabalho dos pais é levar o coração dos filhos a Deus. Exatamente. Lembrou. E sempre lembra, irmãos, é impressionante assim, se a gente for fazer um levantamento, eu lembro aqui um parêntese, da minha experiência como professor, quando eu comecei a minha trajetória como professor numa escola evangélica aqui em João Pessoa, Instituto Nesher, da Igreja Sara Nossa Terra. E eu tinha muitos filhos de pastores daqui da cidade, muitos. Josélia já sabem como é a realidade. E muitos cristãos. A escola, na verdade, era muito mais... Todos os professores eram cristãos e os filhos, a maioria também. E tinha situações ali que eu via, digo, meu Deus do céu, isso aqui, só a graça de Deus, não vai dar certo não. Tinha culto na escola, como eu sei que vocês fazem. Tinha culto na escola. Todas as aulas tinham aquele direcionamento para a gente levar a palavra de Deus. Enfim, todo o ambiente era um ambiente cristão, a gente respirava. E aí eu olhava. E hoje, irmãos, eu vejo essas pessoas, hoje eu encontro muitos desses alunos assim, homens e mulheres transformados, muito bem situados socialmente, cristãos, pessoas que foram formando suas famílias, assim, eu digo, está vendo como valeu a pena, porque na hora que a gente está plantando a semente, vem aquela dúvida, aquela incerteza, a gente inclusive é incrédulo, né? É um pecado que a gente não deixa de confiar em Deus, e hoje eu vejo essa turminha todinha aí, hoje eu lembro do Eli, misericórdia, o que Eli aprontava na sala de aula, e eu dizia, Jesus do céu, Levina, Veloso, pelo amor de Deus, chega aqui, né? E hoje eu vejo Eli, eu vejo muitos outros que eu vejo assim, pessoas realmente abençoadas por Deus em Cristo Jesus. Isso é uma benção, saber que o que a gente está plantando ali pode e tem resultados também, né? Claro, há casos em que realmente ali só Deus é quem sabe o que está acontecendo. Bom, irmãos, além disso também que pode provocar ira nos filhos, o uso de palavras ásperas ou agressão, né? Tem gente que não tem o trato, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com a língua. E tem pessoas que realmente não fazem o esforço e acabam lidando com os filhos de uma maneira muito grosseira, muito áspera. Então, aquilo vai ser reproduzido. A criança e o adolescente vai acabar criando um sentimento, né? E vai reproduzindo isso, inclusive reproduzindo quando estiver na vida adulta, tiver sua própria família. Então, o cuidado com as palavras, a delicadeza. Provérbio já fala, né? A palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Então, ter cuidado. Claro que há momentos em que os pais precisam ser incisivos, né? Mas ser incisivo não significa ser rude, grosseiro e maldizente e assim por diante, né? Então, enfim, são essas questões que Paulo está colocando aqui. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, eu apenas trouxe aqui algumas situações da vida, do relacionamento de pais e filhos que podem provocar a ira nos filhos e o cuidado que a gente tem que ter, precisa ter sobre isso. E para encerrar aqui, eu gostaria de destacar, então, quais são as exortações que Paulo traz do ponto de vista positivo, né, que deve ser reiterado, que deve ser feito, que deve ser cultivado na relação. Primeiro, na relação dos pais com os filhos. Primeiramente, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Irmãos, tem muitos pais terceirizando essa responsabilidade. Cuidar da saúde física, mental, emocional dos filhos. É por isso que eu disse que é trabalhoso, porque é uma vida que está sob sua responsabilidade. Então, cuidado. Quantos pais, às vezes, são tão relaxados com os filhos, né? E aí, daqui a pouco, o filho... A gente tem casos de crianças já com problemas de saúde, de coração, porque o pai e a mãe não cuidam da alimentação. Dá coxinha, dá pastel, dá Coca-Cola, porque não vai cozinhar, porque dá preguiça de cozinhar. Irmãos, isso é uma negligência. Isso faz parte de um rompimento com o cuidado.
E a palavra que Paulo usa aqui, criar, é uma palavra que vem do grego, que significa nutrir, alimentar. Portanto, é responsabilidade dos pais o cuidar dos filhos, da vida física, da vida emocional, e enfim. E claro, por outro lado, os filhos não precisam apenas só também de comida, de roupa, de remédio, de educação, de teto, mas precisam também de amor, precisam de afeto, precisam ter um ambiente de segurança, se sentirem seguros no seu lar, na sua família, precisam de um ambiente de encorajamento para a vida. Então, esse é o cuidar. E eu digo, cuidar dá trabalho, cuidar é um trabalho diário, constante, contínuo, por isso que precisa de perseverança, e no fim de tudo precisa de Cristo e Deus ali nos ajudando, orientando, dando graça, dando sabedoria, dando discernimento. Por isso que é uma relação em que você tem que estar todo dia aos pés do Senhor, pedindo a Deus a graça de Deus para fazer esse trabalho, mas que tem um resultado, né? Além disso, em segundo lugar, um outro aspecto dessa exortação positiva que ele traz aqui para os pais é que os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. E aí existe uma palavra grega aqui que é usada, que é a palavra paideia, que significa disciplina, que significa, por sua vez, regras e normas. A gente vive numa sociedade em que há uma verdadeira repulsa por tudo que é norma e por tudo que é regra. As pessoas querem ter uma ideia de liberdade hoje que acham que podem tudo, querem fazer tudo e, portanto, deixam as coisas muito frouxas. E, no caso da relação pai e filho, para que se crie o filho na disciplina é preciso, irmãos, é constitutivo dessa criação a ideia de disciplina. A disciplina é algo muito interessante. E a disciplina, além da disciplina também, que significa regras e normas também, a gente pode, os pais podem treinar os filhos também, além da disciplina, das regras e normas, também por meio de recompensas, claro que precisa reforçar o comportamento positivo, inclusive a própria psicologia traz esse ensinamento. Quando a criança faz alguma coisa positiva, você vai lá e reforça positivamente, elogia, parabeniza, porque isso consolida, a criança vai internalizando que aquilo que ela fez de bem, de bom, ela precisa fazer muitas outras vezes. Então o elogio, que bom, você juntou seus brinquedos aqui, depois que terminou de brincar, então você reforça o comportamento da criança e ela vai tender a fazer o que é bom. Mas também quando ela faz o que é ruim, é preciso o quê? Aí vem a correção e aí nós vem o castigo. Aí é outro ponto problemático. A gente tem aí uma ideia de que não se pode, enfim, uma linha, uma corrente que não se pode, inclusive, corrigir a criança, e a gente sabe que não é. Aí vamos para Provérbios, não tem onde fugir não. Quando vai se tratar de correção da criança, é Provérbios. Queria ler rapidamente com os irmãos, uma sequência aqui, Provérbios 13, 24. Como isso é repetido aqui na Escritura, no livro, mais de uma vez. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo ou disciplina, cedo, logo, lá quando está pequenininho, que a gente acha tudo muito fofinho, tudo muito bonitinho, e a gente tem pena de corrigir ali, de já exortar, mas é ali, na base que começa, é ali que a gente vai começando a trabalhar o caráter, a personalidade, irmãos. Agora, quando eu estou falando isso, não é o caráter, a personalidade do ponto de vista humano, não, é a luz da Escritura, é a luz da palavra, como diz lá em Deuteronômio, inculcar a palavra de Deus no coração, na mente da criança e no coração. Porque, como eu já disse, de nós mesmos a gente não tem essa condição. Provérbios ainda 22, versículo 15, essa ideia é repetida aqui, da educação, da correção da criança. Versículo 15, a estultícia está ligada ao coração da criança, está vendo? Faz parte da natureza, já nasce com aquela inclinação. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, novamente, essa ideia é reiterada, repetida. E, por fim, aqui, capítulo 23, versículos 13 e 14, o sábio diz: não retires da criança a disciplina. Salomão, Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É muito forte, inclusive, aqui. Quando ele traz isso, repete com mais ênfase isso aqui. Tu a fustigarás com a vara, mas, em compensação, livrarás a sua alma do inferno. E a gente vê como é que tem sido o resultado daqueles que têm negligenciado a vara. Não estou fazendo aqui apologia à violência, não, pelo amor de Deus.
Aí cada um tem a sua experiência, mas graças a Deus eu fui educado, estou com 42 anos de idade, meu pai e minha mãe nunca precisou encostar um dedo sobre nenhum dos três. Aliás, eu estou mentindo, foi uma vez só. E não foi o dedo não, foi a chinela, mas assim, eu lembro até hoje, ficou marcado. O constrangimento, eu tive que chorar porque nem doía, sabe? Mas eu chorei assim para ver se acabava logo aquele negócio e aquele constrangimento passava, porque me doeu mais o ato de saber que eu estava sendo disciplinado do que propriamente aquela chineladazinha ali que não tinha muito, não doía não, nem doeu. Mas enfim, irmãos, eu estou falando isso, mas é porque, graças a Deus por isso, né? Eu espero que os irmãos tenham essa experiência de poder educar os seus filhos sem precisar, né? Mas quando for preciso, os irmãos têm respaldo, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus para fazer isso. E, em terceiro, penúltimo lugar, os pais precisam encorajar os filhos por meio da palavra. Tem aqui no versículo que a gente leu, Efésios 6, versículo 4, diz assim, a gente já falou do criar, né? Falou da disciplina, né? Mas diz mais, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação é uma palavra que vem do grego, palavra noutésia, que significa educação verbal, que significa que você tem que falar. Você tem que admoestar, educar, corrigir, falando mesmo, abrir a boca e, né, ter um papo reto, não é assim que se diz, né? Vamos, vem cá, filhinho, ter um papo reto com você agora, e é o momento de conversar. A admoestação, irmãos, pode ser pela palavra falada, né, por meio da advertência, e também seja por algum estímulo também, você estimular o seu filho a tomar alguma decisão, enfim, a corrigir por meio de algum estímulo. Tem-se que ter o cuidado, claro, com o equilíbrio, né? A gente nem pode só advertir, porque se você só advertir, vai trazer desânimo. Então tem que ter um equilíbrio ali entre a advertência, mas também um momento, quando for preciso elogiar, por um ato correto, por uma atitude correta, aí vai lá e elogia. Mas é sempre esse equilíbrio por meio da falada. Mas a admoestação está nesse sentido mesmo, da orientação, da correção, enfim, de chamar a criança, o adolescente, enfim, a pessoa, né, a ordem. A gente está falando de criança e adolescente, mas é impressionante como também tem adultos, né, que precisam, né? Eu estava lembrando de uma situação da minha família, um cara com 58 anos de idade, e a gente tem que estar chamando ali para admoestação, né? Mas enfim, estamos em aprendizagem, todos nós, e nós somos todos filhos de Deus, estamos todos nesse processo de admoestação. Está aqui, ó, a admoestação está à nossa disposição, a palavra de Deus plena, né, aqui para a nossa correção e educação na justiça. Então, dessa forma, pela admoestação, os filhos aprendem a distinguir o que é certo e errado desde o início. Agora, distinguir o que é certo e errado à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura, à luz daquilo que Deus nos ensina, né? Porque de nós mesmos nós não temos essa condição. Por isso que a gente precisa, os pais são plenamente dependentes do Senhor na educação dos seus filhos. Em último lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos, porque o texto diz assim: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Existem várias admoestações. Se você for para o direito, para a justiça, o que você mais encontra é lei, é admoestação, é norma. Mas aquilo ali, ela não completa o ser humano. Aquela admoestação, aquela orientação, ela é insuficiente. Porque aqui a palavra diz a admoestação do Senhor, aquilo que procede do nosso Deus. Então, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade ela não é da escola. E aí é impressionante, como, abro um parênteses aqui, os irmãos vão confirmar, como tem pais entregando a educação dos filhos à escola, irmãos. Isso é terceirizando. É assim, abertamente mesmo, eu vou deixar na escola lá, né, e abrir mão daquilo que é prerrogativa sua. A educação cristã do filho está lá em Deuteronômio, é sentar a criança lá todos os dias em casa, fazer o culto doméstico, ler a palavra, orar, é lá. Não é esperar o cultinho da escola, não é esperar a EBD do domingo, que é uma vez por semana só. Não, você está errado. A educação, como eu já disse, é algo diário, cotidiano, e você é responsável, a prerrogativa é sua e Deus vai cobrar de você. Claro que a escola vai ajudar, vai complementar, a EBD a igreja vai, porque nem a igreja tem essa responsabilidade de educar seu filho, na perspectiva cristã, né, que a gente está falando. Então, a preocupação dos pais deve ser que seus filhos não se submetam apenas a eles, mas se submetam, sobretudo,
ao Senhor, que cheguem ao conhecimento pleno do Senhor, que cheguem ao conhecimento da verdade. E aí eu não tenho como deixar de ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo 6, e eu já mencionei aqui rapidamente, mas eu vou ler com os irmãos, vale a pena. Deuteronômio 6, e versículos do 4 ao 8. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, a orientação clara e precisa aqui dessa prerrogativa, dessa responsabilidade dos pais de conduzir seus filhos, o coração e a mente dos seus filhos a Cristo, e de submeter todo o coração e a mente dos seus filhos a Cristo. Como? Como ele diz aqui, a metodologia, como fazer, né? O como fazer. A Bíblia é muito interessante. Ela não só diz o que, mas como fazer. Tu as inculcarás e delas falarás assentado em tua casa. Quer dizer, no conforto ali, no cantinho, no ambiente propício ali da casa, do lar, da família. E por onde andar também, ao deitar, ao levantar, enfim. Está explicadinho aqui direitinho. Diga, irmão. É verdade. É verdade. E eu lembro, quando era professor dessa fase, as reuniões de pais só vinham os pais dos melhores, dos bons, dos comportadinhos. Aqueles que a gente queria louco, ansioso, eu quero pegar hoje esse pai, essa mãe, aí a criatura não aparecia. Enfim, mas é isso mesmo, irmãos. Muitos pais realmente acham que a escola é o depósito lá, né? E não, enfim. Finalizando aqui, irmãos, que é o que eu queria fechar, quando a gente está conduzindo toda essa reflexão à luz do que Paulo trata aqui em Efésios, é que os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos seus filhos, né, a Deus, a Cristo, do que a lealdade dos seus filhos com qualquer outra coisa, né, que aí é outro princípio importante, né, mais do que o brilho intelectual, mais do que a posição social, mais do que a prosperidade. Eu acho que o comprometimento, o compromisso primeiro dos pais na educação dos seus filhos é conduzir o coração dos seus filhos a Deus, né? Na leitura que foi feita aqui no início, na parte devocional que o pastor leu, fala lá no Sermão do Monte, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, demais coisas, virão por acréscimo, né? Isso é uma promessa, é um princípio de vida, um princípio básico. Então, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender de optar por isso, né? De assumir essa responsabilidade de conduzir o coração dos seus filhos ao Senhor. Mesmo que lá na frente, né, ele escolha e faça suas próprias escolhas, mas você vai estar com a sua consciência tranquila de que você fez o seu papel, de que você cumpriu a sua responsabilidade no Senhor. E por fim, né, aqui é o resumo disso tudo, o princípio é que o cerne, o coração central mesmo aqui da educação cristã, é conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Para isso, que Deus conceda muita graça, muita sabedoria, muito discernimento, que vocês, né, sejam abençoados, e nós que não somos também, que fazemos parte indiretamente, né? Eu digo porque, mesmo não sendo pai, por exemplo, eu sou tio. Então, quando eu vejo alguma coisinha lá fugindo do controle, eu vou lá, oriento tanto o sobrinho quanto os pais. De vez em quando eu pego minha cunhada lá em casa e digo, olha, cuidado, o tempo de internet aqui está muito longo. Olha, cuidado, o menino veio almoçar aqui em casa, e acontece muito, e está com o celular ligado na hora da comida. Eu chego, ele já olha para mim, quando eu passo na mesa, ele vê, ele já esconde logo, porque sabe que eu não gosto, é a hora da refeição, é a hora da alimentação, ali todo mundo... Então, guarda o celular. Então, são essas coisas. Nós temos a responsabilidade também de ir, né, disseminando e ensinando, e como professor, como mestre, a gente tem essa responsabilidade também, né, de ensinar. Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa também, que nessa manhã o Espírito Santo traga alegria ao seu coração por você já estar fazendo isso. Eu sei que
vocês já fazem isso, né? Isso reitera, isso confirma, mas também aqueles que porventura estiverem com alguma dificuldade, que peçam ao Senhor a sabedoria, o entendimento para conduzirem seus filhos ao coração, o coração dos seus filhos a Deus, a Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e passar a palavra para o pastor Leonardo para finalização.